Deus criou todos os animais aos pares. Apenas um ser nasceu sem complemento. Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Afinal, o que nos assusta na solidão? Nunca na história humana tivemos tantas relações. Nós vivemos em torno de núcleos gigantescos, de informações, de grupos de WhatsApp, de internet. E ao mesmo tempo, somos campeões no consumo de medicamentos contra a infelicidade, medicamentos contra a ansiedade e medicamentos contra a insônia. Pensemos bem, afinal, o que me assusta na solidão? Da grande questão de estar sozinho. Ao invés de solidão como esvaziamento, como dor, como estar onde eu não quero estar, ou seja, sem nenhuma companhia, introduzimos também o conceito de solitude. Solitude é a capacidade de eu estar sozinho e ao mesmo tempo fazer dessa experiência uma grande oportunidade de crescimento. Solitude é quando eu não estou triste. Pelo contrário, não tendo outras vozes, não tendo outros olhares, eu sou obrigado a ingressar dentro do meu universo, a fazer algo reflexivo e poder então escutar não a voz dos outros, mas a minha própria voz. E ao ouvir minha própria voz, conhecer-me mais. A solitude não é um defeito, a solitude é uma virtude. E da mesma forma, estar em presença de alguém não garante o fim da solidão. Daquela solidão em que você está com uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo essa relação não é orgânica, não é estrutural, não transforma, não toca, e você apenas compartilha um espaço com as pessoas. A solidão a dois é ainda mais aguda do que a simples solidão, mas nós temos muito medo. O pior castigo em uma prisão chama-se a solitário. O filósofo alemão Schopenhauer afirma ter conhecido uma cena muito impressionante. Porcos espinhos no inverno se ajuntavam para tentar combater o frio, mas ao se aproximarem, eles se espetavam. E esse processo causava dor. Então eles se afastavam e depois se juntavam novamente, frio e dor. E com isso está falando que nós humanos vivemos esse dilema. Buscamos a companhia. Nós temos frio, procuro o amor das pessoas, mas, como diz Sartre, o inferno são os outros. Os outros são diferentes, têm ritmos diferentes, têm ideias diferentes da minha. No momento que eu passo a viver em grupo, que eu passo a viver em casal, com amigos ou em família, eu tenho que fazer concessões e essas concessões são complicadas. Aí vem a dor, que Schopenhauer tornou na metáfora do porco-espinho. Desde muito cedo a solidão é um grande dado humano. Desde muito cedo nós trabalhamos com essa ideia de que a solidão seja algo negativo. Pensemos bem, afinal, o que me assusta na solidão? A solidão traz isso à tona. A solidão evidencia coisas que eu não gostaria de encarar. A solidão é um desafio. A solidão é algo que nos incomoda, talvez porque contenha em si a maior de todas as questões. Afinal, quem é você? Afinal, quais são os seus gostos quando ninguém está olhando? Quais são os seus medos? Quais fantasmas aparecem quando você está sozinho? Adão não reclama a Deus, Adão não chega a Deus e diz: preciso de alguém para conversar. Adão não nota que é solitário, porque não tendo tido nunca a experiência de uma companhia, Adão não pode sentir falta de ninguém. Mas o primeiro recall da criação, a primeira vez que Deus refez algo na história da criação, foi criando a mulher e a companhia para Adão, suficientemente diferente dele, porque era uma mulher, para criar um afastamento que não fosse por espelho, suficientemente igual da mesma espécie humana, para criar uma possibilidade que leve ao diálogo. Assim, Adão e Eva constituem uma fórmula contra a solidão das mais curiosas. É preciso que eu seja ligeiramente diferente das pessoas, para que elas não sejam apenas o reflexo do meu narciso. E é preciso igualmente que eu seja muito parecido para que exista comunicação e identidade. Sem o outro eu não sei quase nada sobre mim. Se você é alto, se você é baixa, se você é magro, se você não é, tudo isso depende da comparação com outra pessoa. Eu estou no outro. Por isso que o grande poeta francês Rimbaud diz em um verso extraordinário
a afirmação obscura: eu é um outro. Através da minha consciência, através da reflexão literária, psicanalítica e filosófica, simplesmente me dar conta de que eu nunca estarei pleno estando sozinho e nunca estarei pleno estando com outras pessoas, que as minhas incompletudes são levadas para o grupo e são levadas igualmente para dentro de mim quando eu estou sozinho, porque eu me carrego com meus medos, com as minhas angústias, com os meus dramas, inclusive para a solidão. Mas é preciso o equilíbrio, um equilíbrio recomendado amplamente na história da filosofia ocidental, da capacidade que eu tenho de exercer coisas sempre individuais. Então há muitos caminhos para eu entender que através de uma simples casca, de um verniz, que é uma ligeira angústia porque eu não estou com ninguém, eu estou escondendo coisas muito mais densas e não estou me permitindo o exercício prazeroso de olhar para mim, de pensar em mim acompanhado de um livro, de um chá, de um vinho, de um copo d'água, ou simplesmente escutando uma música, que naquele momento eu transformei solidão em solitude. E eu cresço e tenho mais a levar para os outros, tenho mais questões para indicar para as outras pessoas, tenho mais capacidade de transformar as minhas angústias em reflexões, porque eu nunca serei perfeito, mas sou perfectível, ou seja, sou possível de uma adaptação em busca de objetivos maiores. A consciência é muito importante, senão eu sofrerei acompanhado e sofrerei só. Se eu não harmonizar minimamente o meu ser com este eu que é um outro, segundo Rimbaud, é muito difícil que eu consiga conversar com qualquer pessoa, que eu consiga estabelecer o contato com qualquer outro ser humano, se eu não tiver um mínimo de coerência interna, de consciência interna, para poder saber que eu nunca serei outra pessoa, mas que eu não sou uma consciência isolada no universo, que eu vivo em comunidade, que eu sou um animal político, como quer Aristóteles, que eu sou uma pessoa diluída em grupos maiores e que tem que dialogar com esse exercício de limitação da minha vontade, quase sempre, que é o grupo maior. É nesse jogo entre o homem individual e o homem grupal, entre o ser humano isolado e o ser humano no bando, o ser humano em família, é nesse jogo que nós constituímos a própria humanidade. Os humanos não se tornaram poderosos por terem garras melhores. Os humanos não se tornaram donos do planeta porque tinham a pele impenetrável. Os humanos não são os maiores mamíferos. Os humanos são frágeis. Os bebês humanos estão entre os mais frágeis bebês de todos os mamíferos. Nós nos tornamos fortes unicamente por um motivo: a capacidade de compartilhar com o grupo tarefas, a capacidade técnica de eu não ficar perfeitamente isolado, de eu não ficar perfeitamente voltado para mim. Esse jogo entre solitude e solidão é um jogo extraordinário e deve ser praticado com consciência. Eu continuo sendo eu quando estou em família ou entre amigos, e eu continuo sendo eu quando eu estou sozinho.